Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado pelo Hugo, à Bioiser, pela excelente organização. Portanto, eu cheguei à fisioterapia, de facto, um bocado tarde, com 30 anos. Inicialmente comecei por estudar Contabilidade e Administração. Andei por lá... esqueci-me de mostrar, isto foi só para meter um bocado de nojo, desculpem lá, que é a zona onde eu vivo, portanto, não é assim tão mau estar fora do país. Portanto, eu começo por estudar Contabilidade e Administração. Andei 2 anos, ainda hoje não percebo muito bem a fazer lá o quê e tal. Mas foi o suficiente para perceber que aquilo não era para mim. E, entretanto, entro no mercado de trabalho na área comercial. Por lá andei 10 anos, fui fazendo coisas interessantes. Acabei como sócio de 2 agências imobiliárias, portanto, não tem nada a ver, não é? Uma em Vila do Conde, outra em Guimarães. E fui-me aguentando porque, portanto, como disse, tive a felicidade de ter alguns projetos interessantes. Também tive a comodidade e a felicidade de ir ganhando relativamente bem a vida, mas aquilo nunca foi o que eu gostava mesmo de fazer. E então, pouco antes de fazer 30 anos, a Teresa, a minha companheira, um bocado farta de me ouvir reclamar, que é uma das minhas grandes especialidades, pergunta-me, olha, mas afinal, o que é que tu gostavas de fazer? Imaginas-te voltar a estudar? E aquela pergunta simples foi a pergunta necessária que me fez parar, para pensar. E, por estranho que pareça, a fisioterapia aparece de uma forma muito natural para mim. O meu passado como atleta de competição tinha-me feito passar algumas vezes pelas mãos de fisioterapeutas, e é verdade que a ideia de consertar pessoas sempre me tinha fascinado. Acrescido que uma das coisas que eu mais gostava na área comercial era o contacto com pessoas, portanto estava resolvido. Fiz uma pequena prospecção de mercado, estávamos em 2006, percebi que não ia ficar rico com fisioterapia, normal, mas dava a ideia que havia trabalho e tudo mais. Avanço. Em 2007 começo a estudar e na recepção ao caloiro, o professor João Luís Sousa fala em dificuldades de empregabilidade, salários baixos e precariedade. E eu, eu tinha decidido fazer aquilo que queria, algo que gostasse, mas também não tinha feito nenhum voto de pobreza, não é? Decidi encarar a coisa um bocado pela positiva e disse, vou tentar ser um dos melhores alunos do curso, pode ser que a meritocracia funcione e que eu no fim me safe. Trabalhei, posso dizer que no final fui a melhor média do curso, tenho muito orgulho nisso, e abriram-me algumas portas, entre as quais o Hugo, que me abriu portas, o Pedro Leite também, que me deram a possibilidade de começar a trabalhar em Portugal de forma condigna, mas não era bem aquilo que eu precisava. Esta história também faz o quê? Eu acabo o curso com 34 anos, não tinha 21 nem 22, e, portanto, havia em mim uma urgência de resolver a minha vida diferente. E então, emigrar surge para mim de uma forma natural, sem grandes mágoas em relação ao país. Eu pensei simplesmente que se Portugal não podia oferecer aquilo que eu precisava, naquele momento da minha vida, então, por que não, ir para o outro lado? E aí surge as minhas primeiras 2 grandes questões. Primeiro, eu não conhecia ninguém que estivesse imigrado. E segundo, havia a parte da língua, que para mim era uma barreira. Eu só falava inglês, e português, mal, mas pronto. Então, numa primeira fase, direciono-me para países de língua anglo-saxónica, língua inglesa. A minha ideia da Austrália, ondas e tal, e não sei o quê, porreiro. Contactos com a Embaixada em Lisboa, e percebi que, do ponto de vista burocrático, aquilo era um bocado complicado. Acabo por entrar num processo de recrutamento para os Estados Unidos. Passo várias fases. Os americanos vêm ao Porto, entrevista com os gajos e tal, que corre bem. E eu. Mas havia um senão. Nos Estados Unidos, para obter autorização de exercício, naquela altura era assim, penso que deve ser igual, exigiam um teste de farmacologia. E eu tinha algum receio de falhar no teste, naturalmente, e, portanto, tinha que ir aos Estados Unidos às expensas próprias, portanto, havia ali uma série de situações que não eram para mim muito claras. E um dia, numa prova de canoagem, um grande amigo do meu pai diz-me assim, pai, não é que tu estás a pensar em trabalhar para o estrangeiro? Sim. Ele diz-me, olha, tenho um grande amigo meu, belga, que está a trabalhar no sul de França há 10 anos, e me diz que há uma grande dificuldade em arranjar fisioterapeutas. E eu,
Portugal estava saturado, quer dizer, a malta andava aqui a cotovelar-se para arranjar trabalho e em França não havia fisioterapeutas que cheguem. Mas a França, pá, não sei se por causa de algumas mágoas de meias finais de futebol, e eu não gostava muito de França, portanto, estupidamente, porque eu nunca lá tinha estado, não é? Mas, a língua também era uma língua que eu, pá, sinceramente, também não achava grande piada, mas o facto de haver ali uma porta entreaberta, eu digo-lhe, olha, eu posso falar com ele, mas eu não falo nada francês. Ele, pá, não tem problema, que os belgas falam muito bem inglês, dá-lhe uma ligadela e logo vês o que ele tem para te dizer. Assim foi. No dia seguinte, vou à casa da minha avó, porque não tinha telefone fixo em casa, e ligo para o belga. Armo-me em parvo, tento dizer bonsoir e tal, o gajo começa a falar francês, eu, pá, peço desculpa, mas não percebo nada, só sabia dizer bonsoir. Acabamos por começar então a falar em inglês, e ele explica mais ou menos como é que funcionavam as coisas em França, dá-nos lá mirés em termos de valores que iam um bocado de encontro àquilo que eu tinha previsto, que era oferecido nos Estados Unidos, e eu penso, pá, por que não? Mas ele diz-me, olha, o ideal era que tu viesses cá, conhecer o gabinete, a forma de trabalharmos cá, o mercado, a região, ver se gostas ou não, para depois tomares uma decisão. 15 dias depois estava a aterrar em Marselha. E a dificuldade número 1 da língua tornou-se uma coisa fabulosa. E eu vi-me à rasca para comprar um bilhete de comboio para ir de Marselha a Béziers. Os franceses falam tão bem inglês como nós chinês, não é? E portanto, foi realmente... Pronto. Hoje rio-me, na altura não tem piada nenhuma, mas pronto. Lá estivemos uns dias, tive 3 dias com ele, gostei, uma das coisas que foi para mim importante, havia um clube de canoagem lá à beira, portanto eu podia continuar a remar, e disse, olha pá, podes contar comigo, agora vou regressar a Portugal com a missão de obter autorização de exercício em França. Eu, como não conhecia ninguém em França, foi um trabalho um bocado empírico da minha parte, embora não me fosse ajudando, burocrático, chato, longo, conteúdos programáticos na faculdade, depois ter tradução por tradutores oficiais, enviar, esperar respostas. Entretanto, ia trabalhando, ia treinando, fui fazer uma coisa muito importante, que foi um curso intensivo de francês para profissionais de saúde. À noite chegava a casa, a Teresa via o Walking Dead e eu punha fones na cabeça a ouvir programas de saúde francês para educar o ouvido. O meu objetivo era, quando chegasse e começasse a trabalhar, pudesse, pelo menos, fazer-me entender aos meus pacientes e perceber aquilo que eles tinham para me dizer, que era muito importante. Isto tudo acabou por demorar 8 meses. Muito tempo. E eu começo a trabalhar, então, em setembro de 2012. E para mim, e é isto que eu gostava de frisar um bocado, eu encarei sempre a minha ida para a França, podia ter sido para outro lado qualquer, como uma grande oportunidade. E uma oportunidade que ultrapassava muito a simples questão profissional. Era a oportunidade da curiosidade, de conhecer um país diferente, culturas diferentes, uma gastronomia que eu desconhecia e que gosto imenso, e também de perceber, e também nesse sentido foi uma grande oportunidade, que a fisioterapia em França é vista de uma forma completamente diferente da fisioterapia em Portugal. Estas questões que falamos, os meus colegas falaram em relação à fisioterapia, fisiatria, a relação que nós temos em França com os médicos é muito mais terra a terra. O médico pede-nos opinião, tem muito interesse em ouvir aquilo que temos para dizer, frequenta muitas vezes formações de fisioterapia e, portanto, nunca senti, ainda mais sendo estrangeiro, podia ser pior, não é? Que houvesse, da parte dos médicos em relação aos fisioterapeutas, uma posição altaneira. Isso não existe e, portanto, isso também foi uma oportunidade de ter uma surpresa muito positiva. Dizer também que... Estou a ficar um bocado com a voz embargada. Dizer também que nós, quando vamos para fora, temos a oportunidade de exportar o nosso know-how, a qualidade das nossas instituições de ensino superior, e dizer que há uma imagem forte e há uma importância que nós temos no estrangeiro, no sentido em que não é só o Cristiano Ronaldo que exporta a imagem de Portugal. E, portanto, nós também mostrarmos ao mundo
que não somos apenas um país de excelentes trabalhadores da construção civil, empregadas domésticas e, portanto, também temos formação de qualidade e isso surpreende-os e acho que também, nesse sentido, é uma excelente oportunidade de nós podermos mostrar o que somos. Agora, vou só beber aqui um bocadinho. Agora, para isso temos que ter a abertura de espírito certa. Se formos para fora com a ideia de encontrarmos uma réplica de Portugal, há graves probabilidades da coisa correr mal. Nós temos, de facto, ter abertura de espírito para perceber que nós somos um país completamente diferente do nosso e, portanto, não estarmos sempre ligados demasiado àquilo que deixamos para trás. Porque, senão, isso faz-me lembrar um ex-namorado da minha irmã, que hoje já passou por minha mãe, minha mulher e nunca minha irmã, que, a dada altura, numa altura que ela se entretinha a fazer uns pratos para ela, ele dizia sempre, opá, está bom, mas o da minha mãezinha. E quer dizer, e há colegas nossos que estão em França e que guardam um bocado esta nostalgia, que é normal, mas que a dada altura se pode tornar penosa. E eu conheci casos de pessoas que estavam à noite a jantar com o Skype ligado. Do outro lado estava a família em Portugal. Uma parte das vezes não se via ninguém na câmara. Ouviam-se talheres, o telejornal de fundo, vai buscar a garrafa de vinho, e eles estavam ali, e aquilo para eles era um consolo. E sinceramente, nesses casos, acaba por ser uma experiência sofrida. Felizmente nunca foi o meu caso. Eu posso dizer com felicidade que ontem saí de casa e não vim a casa. É a diferença. Eu sinto-me em casa, em França, neste momento, e, portanto, regressei aqui para estar cá presente hoje. Ontem estive com a minha família, vou estar também com amigos, e amanhã regresso a casa. Por fim, deixar-vos algumas dicas para quem possa imaginar algum dia meter-se nesta atrapalhada, que, de facto, o networking é das coisas mais importantes. Eu tenho hoje em dia 2 pessoas que trabalham junto a mim, que vieram falar comigo pelo Messenger, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, que acolhi em minha casa, que lhes arranjei trabalho. Não vou fazer isso para vocês todos, até porque a minha mulher já não pode ver. Mas, portanto, aconselho claramente a estabelecerem redes com gente que já está fora. Dizer-vos também que no Facebook existe um grupo enfermeiros e fisioterapeutas em França, que conta atualmente com mais de 4.000 membros, onde é muito fácil trocarmos informação e termos ajuda por parte de quem já está lá fora. Aconselhar-vos, no caso francês, a Fisiorama, que é o site por excelência para recrutamento, tudo que envolve fisioterapia, onde podemos comprar desde elétrodos usados, que é sempre porreiríssimo, a termos a lista total de todo o emprego possível em França e nas ilhas francesas. Ou também existe algumas agências de recrutamento em Portugal que fazem a ponte diretamente com França e não só. Dizer-vos, por fim, que emigrar, e gostava de deixar um bocado esta imagem, é muito diferente de ir de férias. Quando vamos de férias, se for umas férias do tipo cultural, vamos visitar uns sítios, até temos um guia que nos vai dar a conhecer algo da história do país, tiramos umas fotografias e vimos embora. Emigrar é muito mais do que isso. Emigrar é mergulhar na realidade de um país diferente do nosso. É um bocado como o casamento à moda antiga, na saúde e na doença. Não é tirar fotografias, é fazermos parte da fotografia desse país. Muito obrigado.